Eu começo por agradecer o convite, obviamente, para poder partilhar um bocadinho convosco. Eu dedico-me ao estudo de cemitérios, a visitar cemitérios e a procurar às vezes um bocadinho, principalmente, os motivos que levaram determinadas pessoas a quererem ser enterradas em certos sítios ou a escolher determinadas simbologias para os seus jazigos. E, nesse sentido, convém perceber um bocadinho o que é que estamos a falar quando falamos de cemitérios. O cemitério, sem dúvida, que é o último lugar do corpo. Mas aquilo que nós estamos agora habituados a pensar, quando pensamos em cemitérios, normalmente são cemitérios oitocentistas ou até já do século XX, não é o mesmo que tínhamos no início dos tempos. Portanto, de um ponto de vista, começando na altura da Antiguidade, quer na Grécia, quer em Roma, aquilo que nós encontrávamos era a escolha dos sítios em que não se podem enterrar, seja corpos, seja cinzas. Portanto, o que se fazia era limitar o espaço que estava livre desses restos mortais, que é o oposto daquilo que nós fazemos agora. Nós agora designamos um sítio onde se colocam os restos mortais. Nesta altura designava-se o sítio livre desses restos mortais. Claro que com a evolução histórica, acabámos por ter aquilo que eram os enterramentos, principalmente na Europa, os enterramentos à volta e dentro das igrejas, principalmente dependendo também da classe social e da capacidade económica, quanto mais perto do altar ou das relíquias dos santos, melhor. E nós já perdemos algumas dessas referências, mas, por exemplo, esta imagem que eu vos trago da Polónia, ainda se conseguem ver algumas das placas identificativas que se colocavam, porque se perdia o local em que as pessoas estavam enterradas, mas colocavam-se essas placas para as pessoas com mais possibilidade, claro, em volta da igreja, penduravam-se na própria igreja. Por cá nós também fazíamos isso, nomeadamente nos enterramentos que se faziam no interior das igrejas ou até nos claustros dos conventos, e ainda se conseguem ver algumas pedras com as marcas e com os textos escritos, epitáfios a quem lá ficava. Claro que em alguns casos específicos, como por exemplo os cemitérios judaicos, que normalmente não são levantados, acabam por conseguir um período de existência muito maior. Mas, mesmo em Portugal, nós temos ainda casos daquilo que são os enterramentos dentro das igrejas, que continuaram a existir mesmo depois da lei ter sido alterada. A lei foi alterada em 1835, mas em Portugal nós já tínhamos, por essa altura, alguns cemitérios, nomeadamente em Lisboa, mas estas catacumbas de São Francisco ficam no Porto e ainda tiveram enterramentos até ao final quase do século XIX. Em França, nós seguíamos o modelo francês. O que se fez foi fechar os cemitérios medievais, fazer o levantamento das ossadas e colocá-las nas catacumbas de Paris, que eram ossários, neste caso eram grutas que existiam da época romana, que tinham como objetivo poder retirar o calcário para construir a cidade, e foram depois aproveitadas não só para as ossadas, mas também para cogumelos. Os célebres cogumelos de Paris eram cultivados também nas catacumbas. No início do século XIX, então, neste caso, em 1804, temos Père Lachaise, e Père Lachaise vai ser o modelo que vai ser seguido em toda a Europa, de acordo com aquilo que são as realidades culturais e também as realidades do clima de cada país, e por cá também vamos seguir esse modelo. Aliás, o regulamento e as plantas de Père Lachaise foram requisitados a Paris em 1838 para que pudessem ser modelados e aproveitados para os cemitérios, que começaram as construções a ser feitas no ano seguinte. E é neste contexto destes cemitérios oitocentistas que nós vamos observar alguns casos. E vamos começar por uma coisa que nós cá falamos menos, mas que é muito popular, por exemplo, no Brasil, que são os milagreiros de cemitério. Os milagreiros de cemitério, santos populares ou santos do povo, podem acontecer já depois de estarem mortos ou antes deles terem morrido. E, nesse sentido,
Um primeiro caso que eu gostava de vos apresentar é de Barcelona e é o Francesc Canals i Ambròs, conhecido como El Santet. E este santinho foi um jovem, nascido em Barcelona, cujo pai era cego e tinha uma loja de tapetes. Aparentemente era um bom menino, uma pessoa muito bondosa, que gostava de ajudar os outros e que começou a ter fama de ter sonhos premonitórios e também de conseguir curar com a imposição das mãos. Para além disso, era uma pessoa, como eu disse, muito bondosa, que tentava ajudar os outros, dando o pouco que tinha, entre dinheiro, roupas. Aos 14 anos começou a trabalhar nas Ramblas, num enorme armazém que havia, que era o Elcinho, e também esse armazém ele previu que haveria de arder. Não se sabe se exatamente por esse motivo ou por outro acabou despedido e ele próprio profetizou que morreria muito cedo. E de facto morreu aos 22 anos. Pensa-se que de tuberculose, o que também era bastante comum, e vamos ter vários casos de mortos por tuberculose, e imediatamente, na altura em que ele foi enterrado no cemitério de Poblenou, que é um dos que fica dentro da cidade de Barcelona, começou a acontecer aquilo que nós vemos às vezes, mas que não é assim tão comum, que é o local em que ele foi inumado transformou-se num espaço de oferendas e de pedidos e de dádivas. No início ele foi enterrado no topo de um destes nichos. Portanto, isto é, os espanhóis utilizam uma metodologia diferente, baseiam-se muito mais naquilo que nós cá chamamos os gavetões, mas mesmo assim também são transparentes, muitas vezes têm vidro, vê-se lá para dentro, e o que acontece é que no início ele foi inumado no topo, o que quer dizer que as pessoas para chegarem ao pé da sepultura dele precisavam de uns bancos e precisavam de umas escadas e era muito complexo. E, portanto, ele tinha de tal maneira procura que a Junta de Barcelona decidiu fazer uma alteração em 1908, portanto ele nem estava há 10 anos lá enterrado, decidiram alterar e transformaram um nicho completo, só um conjunto de nichos num espaço para ele. E portanto, ainda à data de hoje temos uma grande quantidade de ofertas, de velas e de pedidos que são colocados dentro do próprio túmulo. Aquilo que costumam dizer é que desde que o pedido não seja diretamente relacionado com dinheiro, ele costuma ajudar. Portanto, e claro, aparentemente o armazém onde ele trabalhava de facto ardeu, não ficando pedra sobre pedra. Este é um tema, como eu estava a dizer, que por cá não é muito trabalhado, mas para quem tiver curiosidade e quiser saber um bocadinho mais sobre o assunto, no Brasil o professor Lorival Andrade Júnior é um dos especialistas, mas existem muitos trabalhos académicos e muitos livros, inclusivamente alguns bastante recentes sobre esta temática dos milagreiros de cemitério. Por cá, acho que não se pode não falar do Dr. Sousa Martins, e o Dr. Sousa Martins nasce em Alhandra em 1843, estuda em Alhandra e é lá que faz o seu ensino primário. Entretanto fica sem os pais, acaba por vir para Lisboa, para a casa de um tio que era farmacêutico, e na casa desse tio farmacêutico ele começa a ajudar, continua os estudos, acaba por aos 21 anos tirar farmácia, seguidamente tira medicina, torna-se professor na escola médico-cirúrgica de Lisboa e a sua área, digamos assim, de investigação era de facto a tuberculose. É dos primeiros a apelar que se façam sanatórios na zona da Guarda, na Serra da Estrela, e o mais popular acaba por ser inaugurado já depois da sua morte. Isto porque ele próprio acaba por contrair tuberculose, ele percebe-se disso quando estava em Veneza, e já muito fraco, com problemas também cardíacos, acaba por voltar para Alhandra, e é aí que acaba por cometer suicídio com morfina, já mesmo na fase final da sua doença. E foi inumado no jazigo da família. Esse jazigo da família é um lugar de peregrinação, pelo menos
2 vezes por ano, a data de nascimento e de morte do Dr. Sousa Martins, e o cemitério está adaptado para esta realidade. Portanto, existem todos estes espaços para colocar flores, existe um velário lá atrás onde se podem pôr velas, e se dermos a volta ao jazigo vamos encontrar coisas curiosíssimas, não só uma grande quantidade de ex-votos, mas também uma assustadora quantidade de placas, não só que forram a totalidade do muro traseiro do cemitério, mas vão sendo acumuladas atrás do próprio jazigo. Não é muito diferente daquilo que nós podemos ver no Campo Mártires da Pátria, junto da estátua de Sousa Martins. Uma outra pessoa que também acolhe ainda muita deste culto dentro do cemitério é, de facto, o Padre Cruz. O Padre Cruz nasceu em Alcochete, estudou no seminário em Santarém, esteve em Coimbra, onde fez um bacharelato em Teologia, e era considerado uma pessoa também, mais uma vez, muito bondosa, caridosa, preocupada com os pobres, preocupada com os marginalizados, os presos. Aliás, quando ele morreu, dizem que a missa que foi feita, pelo menos vem nos jornais, que a missa que foi feita na penitenciária nunca tinha tido tanta gente como a missa por alma do Padre Cruz. E, de facto, ele ingressou também na Companhia de Jesus já com 81 anos, portanto até muito próximo da sua morte, e quando morreu ele foi a enterrar, saiu da Sé, foi até ao cemitério de Benfica. A multidão que acompanhou este funeral é de facto assustador. Eu acho que estas fotografias, daquilo que eu li, não fazem jus à quantidade de gente que aí estava, e conseguimos ver a deposição do seu caixão, neste caso no jazigo da Companhia de Jesus, que é o mesmo onde ele ainda se encontra. Aqui há o cuidado de se pedir a não colocação de velas, mas continuamos a ter espaço para flores, e há muitas flores que são trazidas. Também vale a pena destacar que 3 vezes por ano este jazigo é aberto, na data de aniversário, na data da morte e também no dia 2 de novembro, o dia dos finados. É bastante emocionante ver a quantidade de gente que fica à espera para poder rezar junto do caixão do Padre Cruz. Isto tem a ver também com uma prática que nós temos em Portugal, dos caixões estarem visíveis. Isto é uma coisa que é muito raro e que espanta normalmente os estrangeiros que vêm por cá. Também no caso dele, ele tem uma estátua, mas que não tem o nível de atenção que tem o Padre Cruz. Nós temos outros casos, como o Dr. António da Costa e Silva, também no cemitério de Benfica, que merecem ser estudados e que ainda estão por estudar, mas mais do que isso eu quero-vos trazer 2 casos especiais, 2 chamados mártires laicos, que também envolvem relíquias e romagens, e a primeira é Teresa de Jesus. Esta imagem é um retrato da Henriqueta Emília da Conceição e Sousa, que era uma jovem que morreu antes de fazer 30 anos. Ela era filha de pai incógnito, e a mãe tinha sido criada no Porto, na zona da Sé. A tia dela, que também era madrinha, Emília Rosa de Sousa, era uma das madames mais conhecidas das casas toleradas da Sé do Porto, e acabou por levar a sobrinha, neste caso a Henriqueta, também, inclusivamente estava registada nos livros das toleradas, portanto, ela começa por volta dos 16 anos, pelo menos os registros que temos dizem-nos isso, e esse seu trabalho permitiu que ela tivesse os vestidos mais à moda, que ela tivesse os melhores penteados, fumava charuto, passeava-se pelos aliados e acabou por se apaixonar por uma jovem, também ela tolerada, Teresa Maria de Jesus. Ambas pertenciam à Ordem da Nossa Senhora do Terço e da Caridade, que era uma espécie de clube em que se pagava e que se tinha direito a ter cuidados médicos e também a ser enterrado no talhão privativo que existe ainda no cemitério do Prado do Repouso, no Porto. O Porto, para além do seu cemitério público, dentro dos cemitérios públicos, fez talhões privativos para ordens religiosas. E um deles era este da Nossa Senhora do Terço. Portanto, quando a Maria Teresa morre aos 22
aos 22 anos, ela é enterrada dentro do cemitério do Prado do Repouso, mas nesse talhão particular, e é então que a nossa Henriqueta submete um pedido de autorização para poder comprar uma concessão no cemitério do Prado do Repouso, mas cá fora, na zona pública, construir um monumento e, em seguida, logo teve essa autorização e começou a construção, pediu uma autorização para transladar o corpo, neste caso, passá-lo para um caixão de chumbo, para dentro do jazigo. Faz-me alguma confusão ter-se dado a autorização para uma transladação ao fim de um ano. Normalmente isto não acontece, nem acontecia assim, mas neste caso a documentação diz que isto aconteceu. Durante essa transladação não se sabe exatamente o que aconteceu, se foi, existem duas versões, há uma versão que diz que foi um suborno dado a um coveiro, e a outra versão, a que é mais normalmente difundida, diz que na verdade ela própria foi já preparada para a profanação. E a profanação foi retirar a cabeça do corpo, que ao fim de um ano de decomposição não seria assim tão complicado. Ela levou uma faca, levou um saco, levou uns lenços de seda e que embrulhou e levou para casa. E levando para casa, o que fez foi colocar a cabeça dentro de água a ferver, de forma a poder limpar e ficar só com o osso, e tinha o crânio dentro de uma caixinha num oratório na mesma casa onde recebia os seus clientes. Ela não fazia segredo, fazia questão até de mostrar, tinha velas, era um oratório, mas com a cabeça com o crânio de Teresa Maria. É claro que isto acabou por ser descoberto, ela foi presa, teve também quem intercedesse por ela, neste caso alguns dos clientes que ela tinha eram pessoas bastante famosas e com bastante poder na cidade do Porto, e conseguiram que isto ficasse registado como uma confusão devolvendo o crânio ao corpo. Claro que tudo isto fez com que ela acabasse por ser muito menos procurada e acabou na pobreza, acabou por morrer sem sequer ter dinheiro para poder ser inumada no mesmo túmulo, porque não havia dinheiro suficiente para o caixão de chumbo. Quem quiser ler sobre este caso tem um romance disponível na Biblioteca Nacional e pode ler sobre isso. O túmulo dela, de facto, neste caso da Maria Teresa, que é conhecido como o túmulo da Henriqueta, é um túmulo que tem um São Francisco, que normalmente tem sempre velas, flores, e não há ninguém que diga que conseguiu ver quem as pôs lá. E, portanto, se isso é verdade ou não, deixo à vossa imaginação. O outro caso que eu vos vou falar é Sara de Matos, a mártir laica. A imagem que nós temos de Sara de Matos, eu consegui descobrir isto numa revista de azulejos do princípio do século XIX, do princípio do século XX, e de facto Sara de Matos, a imagem que temos é de 3, 4 anos, mas não foi com esta idade que ela ficou órfã, nem foi com esta idade que ela foi encerrada no convento das Terinas do Mocambo. Portanto, em 1834, os conventos, portanto, há a lei, há a decisão de encerrar os conventos, mas algumas destas casas que tinham religiosas acabaram por converter-se em casas que recebiam crianças, neste caso ali as Terinas do Mocambo fica na zona da Moraria, e eles recebiam meninas, e a Sara de Matos e a sua irmã Célia foram lá colocadas pelo padrinho, o Dr. Golão. Isto estava-se em abril de 1891, eram duas meninas saudáveis, a Sara de Matos tinha cerca de 14 anos por essa altura, e portanto é com muita surpresa que poucos dias depois o padrinho é confrontado com uma mensagem que lhe diz, em julho de 1991, que a sua afilhada morreu. E que, entretanto, até já a mandaram enterrar no cemitério dos Prazeres. Portanto, ele, com muita surpresa, pede informação ao convento. O convento não lhe diz grande coisa, e como ainda por cima ele trabalhava na área da justiça, ele conseguiu pedir uma exumação e uma autópsia ao cadáver da menina. Essa autópsia, que decorreu também no cemitério dos Prazeres, permitiu perceber que não só havia, de facto, aqui um problema, a criança tinha sido envenenada com água de azedas, mas percebeu-se também que a criança tinha sido violada há pouco tempo. Portanto,
imediatamente, nós estamos a falar de 1891, de uma época em que, de um ponto de vista do ambiente, estávamos numa fase de anticlericalismo bastante acirrado, e surgir um caso destes, porque vamos ver, temos uma menina que está presa num convento de freiras e que foi violada. Quem são os homens que lá conseguem entrar? Portanto, eles conseguiram reduzir as opções para um conjunto de padres jesuítas que fazia as missas e fazia as confissões naquele local. Nunca conseguiram descobrir quem foi o padre que foi responsável pela violação, mas descobriram quem foi a irmã, que era uma irmã que curava e que tratava as meninas, era a irmã Coleta, e que ficou presa durante 21 dias em Braga e foi recebida de braços abertos pela cidade. Isto porquê? Porque de repente nós tínhamos aqui duas fações, e estas duas fações, por um lado, a favor da Igreja e por outro, contra a Igreja. A Associação do Registro Civil fez questão de fazer visitas ao Cemitério dos Prazeres, isto porque em 1896 as ossadas foram levantadas e Magalhães Lima fez uma subscrição pública no jornal O Século para fazer um monumento a Sara de Matos. E este monumento é muito interessante porque é um caso em que o monumento é feito especificamente para o caso e especificamente para esta pessoa. O monumento é composto por três partes, e estas três partes começam por ser uma estela com uma coroa de flores, e esta coroa de flores tem dois elementos principais. Tem aquilo que são as flores da paixão, as flores do maracujá, que também são designadas por martírios, e saudades. E estas duas flores são flores que são essenciais para contar a história. Não há aqui qualquer dúvida que a escolha dos martírios tem a mensagem daquilo que eles consideram ser o martírio da própria criança. Por cima, nós temos, obviamente, uma simbologia maçónica que associa a Magalhães de Lima e a este movimento anticlerical, mas depois vamos ter em baixo no fundo um retrato daquilo que foi o que aconteceu. Nós vamos ter aqui um corvo que debica uma rosa. E o corvo aqui simboliza claramente a veste negra dos jesuítas, e estas rosas eram muitas vezes utilizadas para simbolizar as meninas, as mulheres e as crianças, nomeadamente os botões de rosa. Nós vamos ter, sem dúvida, aqui o corvo que debica e que danifica as rosas, e por baixo, 20 anos depois, em 1911, os irmãos de Sara de Matos fazem questão de colocar uma nova pedra dizendo: glória a ti, minha irmã, finalmente os jesuítas foram expulsos de Portugal. Mas se andarmos um bocadinho pelo Cemitério dos Prazeres, vamos encontrar várias outras simbologias. Neste caso nós temos o túmulo de José Joaquim de Almeida Moura Coutinho, que foi feito precisamente para ele. Ele foi grão-mestre do Grande Oriente Lusitano e, portanto, tem uma águia bicéfala, é a única que nós temos no Cemitério dos Prazeres, com o 33. Vamos ter também o túmulo de Francisco Gonçalves Cramochel. Neste caso nós sabemos que ele foi maçom, e que pertenceu à loja de Triunfo Moral, e quando morre ele faz inumar num túmulo que ele próprio comprou e que mandou edificar com uma coluna com 3 romãs no topo. E este temos mais do que um. Um outro jazigo também muito curioso dentro desta simbólica é o de Joaquim José Cardoso Neves. Na verdade é um jazigo que ele fez à sua esposa e que, entre a porta que abre, está atrás, e à frente aquilo que nós temos é um epitáfio que está gravado com a utilização, com o recurso à simbologia maçónica, neste caso à linguagem, à cifra Pigpen, e nesta cifra, que é uma cifra de substituição, nós vamos encontrar uma mensagem que na verdade é uma mensagem simples, é uma mensagem tal como todas as outras, uma mensagem de amor, de saudade pela esposa que perdeu. Mas não é difícil, quando andamos à procura, encontrar outro tipo de elementos, nomeadamente elementos astrológicos, neste caso em Atenas, e eu quando vi isto pensei, bom, nós cá em Portugal não me lembro de ver nada disto, principalmente em coisas antigas, a representação de signos astrológicos não é muito comum, até que quase por acidente me cruzei com um dos jazigos de capela mais antigos que nós temos no Cemitério dos Prazeres. Este jazigo de capela é muito interessante, dá
dava uma palestra só a falar nele e nas pessoas que lá estão, mas de facto, se nós observarmos com atenção, nós vamos encontrar nesta zona, na parte da frente e na parte de trás, o jazigo é simétrico, portanto os dois lados são praticamente iguais, com exceção das decorações. E vamos encontrar uns mochos que estão sobre um mapa-mundo. E estes mochos, do lado da família Homo, o lado que não estava visível, de facto não têm nada, mas no outro lado eu vou encontrar o símbolo da balança e um símbolo de Capricórnio. E, portanto, de facto, temos aqui a assinatura e símbolos astrológicos nos cemitérios nacionais, o que é até surpreendente. Se nós formos procurando, nós vamos encontrando outras coisas. Em Berlim, esta representação talvez possa ser Abraxas, e quem sabe se na Conchada nós não temos uma Isis num destes, num dos jazigos capela que lá está. O que é preciso? É preciso perceber quem são as pessoas que estão nestes locais e o porquê destas escolhas. E para terminar com estas personalidades, não podia deixar de destacar dois que estão, um no Cemitério dos Prazeres e o outro no cemitério do Alto São João. No Alto São João está Dom António de Silva Peçanha. O Dom António de Silva Peçanha foi presidente do Centro Psicológico Português e ajudou, por exemplo, a desmascarar um caso. Ele apresenta-se nestas trocas de jornais com o comércio, nestas trocas de cartas com o comércio de Portugal, ele apresenta-se como parte de um grupo que fez vir a Portugal o Frank Erne, o médium Frank Erne, e que inicia por dizer que, na verdade, nós não somos espíritas, mas queremos ver se isto é verdade e, portanto, daí poderemos depois passar a ser. O facto é que o trabalho de Frank Erne em Portugal não convenceu o Dom António da Silva Peçanha, e tanto ele como as pessoas que estavam com ele acabaram por enviar cartas até mesmo para as publicações que continuavam nesta altura do Allan Kardec, informando que achavam que o Frank Erne não era aquilo que eles gostariam que ele fosse. De facto, quando o Dom António de Silva Peçanha, ele era casado com a Dona Rita de Noronha, morre na sua casa em Benfica em 1888, não mandou fazer um jazigo específico para ele. O jazigo da família de Noronha está construído desde 1847 e, portanto, é neste jazigo que ele foi inumado. Nestes casos em que a pessoa não teve intervenção, ou tanto quanto sabemos, não teve intervenção naquilo que é a construção do jazigo, a sua simbologia acaba muitas vezes por não ter os significados que nós poderíamos procurar, mas não posso deixar de destacar que tem as pinhas mais bonitas e mais perfeitas que nós temos nos cemitérios de Lisboa, e que a pinha não deixa de ser aqui também um elemento muito importante, porque é uma invocação a Cibele. A pinha, aquelas pinhas que nós estamos habituados a ver no topo dos muros e em alguns edifícios, começa por ser uma prática que vem dos tempos gregos, em que se colocava uma vara com uma pinha no topo, junto das vinhas, para proteger essas vinhas das pragas, das dois tipos de pragas, das pragas e, eventualmente, que alguém rogasse pragas sobre aquela vinha. E, portanto, transpor para aqui a pinha também não deixa de ser uma questão curiosa. Por último, Madalena Frondoni Lacombe. Neste caso, ela era filha do maestro Ângelo Frondoni, que foi responsável pelo hino da Maria da Fonte, que era, por estas alturas também, enfim, associado aos cemitérios e trauteado um bocadinho por toda a gente. Ela casa aos 15 anos com Henri Lacombe, um engenheiro francês, e transforma o seu terceiro andar na Avenida da Liberdade, graças, segundo ela, à influência dos escritos de Allan Kardec, acaba por começar a transformar esse seu terceiro andar naquilo que ela chamava de um laboratório espírita. Portanto, tentarem perceber e encontrar o que é que se podia dizer sobre esse tema e o que é que ela considerava ser verdadeiro. Uma das coisas que ela gostava de fazer era tentar convencer o marido e os filhos, que eram engenheiros, de que, de facto, aquilo que eles sentiam nestes encontros
realmente verdadeiros. Quem nós ainda não encontramos e que era um grande amigo de Madalena Frondoni foi Fernando Lacerda. Ele é polícia, trabalhava na PIC, na Polícia de Investigação Criminal, e depois acabou por fazer psicografias. Ele recebia, tinha sonhos premonitórios, recebia alguns dos autores mais conhecidos portugueses e estrangeiros, vai desde Júlio Diniz, Essa de Queiroz, Vítor Hugo, o próprio Napoleão, e escreveu, com isto ele escreveu um livro que é O País da Luz, que teve vários volumes, acabou por seguir para o Brasil, foi lá que morreu, e depois foi trazido pelas irmãs para Portugal. O jazigo da família Lacombe está no Cemitério dos Prazeres, e aqui é curioso porque de facto foi feito pelo próprio, é o Henri Lacombe que compra o espaço, mas de facto é feito por ele e pela esposa. E é um jazigo, neste dia eu não consegui tirar fotografias sem ser com esta borboleta, portanto achei que ela queria aparecer e trouxe-a também, mas de facto é um jazigo bastante simples, é um jazigo que no frontão tem mais uma vez as nossas saudades, as mesmas que também vimos na Sara de Matos, e um conjunto de perpétuas. Mas é um jazigo simples, neoclássico, o habitual nos cemitérios portugueses, e é de dimensões mínimas, tem espaço apenas para caixões de um lado, e é, portanto, um jazigo bastante simples. Se quiserem saber mais sobre este tema, como é que se pensava sobre isto no início do século XX, portanto também de um ponto de vista histórico, é muito interessante este número da Ilustração Portuguesa, está disponível na Hemeroteca, e de facto quando nós chegamos ali aos anos 20, em 2 páginas sequenciais de anúncios, a quantidade de anúncios que nós tínhamos, espíritas, cartomantes, pessoas que liam a sina, era realmente um número muito significativo. Começa a haver uma perseguição no final dos anos 20, início dos anos 30, começam a aparecer muitas notícias de prisões, e algumas destas valeria a pena tentar observar e quem eram estas personalidades, principalmente tentar depois descobrir onde é que elas estão enterradas. Muito obrigada pela vossa atenção e a Gisela e a minha filha mais velha, que vive em Londres há muitos anos, fizeram um trabalho conjunto de que há exemplares na Feira do Livro. Não sei se querem lá espreitar, que são os desdobráveis, muito engraçados, para não dizer bonitos, porque são muito bonitos. Mas eu posso dizer, porque não tem nada a ver com o design. Portanto, o design da Maria são fantásticos. E fizeram... Conte lá, vá lá, conte lá. Não, foi uma experiência extraordinária, porque fui contactada efetivamente pela Maria, que queria fazer uns mapas sobre cemitérios, disse-me ela, e que perguntou ao pai o que é que ele achava, e ele disse-lhe: eu sei a pessoa certa para falar contigo sobre este tema. E acabámos por fazer, já vamos em 3, portanto vamos lançar o próximo no dia 8 de dezembro, vai ser um lançamento online, mas estes 2 mapas foram de facto uma coisa que para mim foi fabuloso de fazer. Visitámos os cemitérios, tirámos fotografias, escolhemos aquilo que nós chamamos quase um best-of, escrevemos textos, eles são bilíngues em português e em inglês, portanto estão acessíveis. Temos algumas coisas também sobre simbologia, etc, portanto há ali uma escolha, e a Maria não só fez um trabalho extraordinário de um ponto de vista de design, como desenhou todos os jazigos que nós selecionámos à linha, e eles estão todos com a dimensão, estão todos à escala, e inclusivamente ela fez uma coisa que eu acho maravilhosa, que é pôs um bonequinho para nós percebermos de um ponto de vista humano qual é a dimensão daqueles jazigos. E quando se olha, por exemplo, um que eu não falei aqui, o jazigo Palmela, que tem capacidade para 200 cadáveres lá dentro, portanto 200 caixões, percebe-se perfeitamente os seus 16 metros de altura quando temos um bonequinho no primeiro degrau das escadas. Portanto, muito obrigada também por esta nota. Foi um prazer. E esta série de desdobráveis insere-se numa série mais lata já, intitulada Mais Portuguesia. A minha filha, pelos vistos, sai ao pai, em alguns aspectos, e, portanto, adota alguns dos conceitos sobre os quais falamos, e os outros mapas, um é sobre Dom Sebastião, outro é sobre Mafra e Lisboa, Pombalina, e outro é sobre
Lisboa e os seus mistérios. Os mistérios de Lisboa e o número 17 também em Lisboa. Portanto, talvez, não sei se trouxe... Eu trouxe o 4 e o 5, que é o Cemitério dos Prazeres e o Cemitério do Alto São João, e o 6, que vai ser lançado no dia 8 de dezembro online, são os crimes da Lisboa Antiga. Portanto, de 1804 a 1926 escolhemos alguns crimes, uns têm solução, outros não, e foi também um trabalho muito divertido de fazer. Imagino que sim. E vai haver mais. Portanto, estão prometidos mais. Mas pronto... são assim, estas coisas acontecem e temos que dar notícia delas porque não é vulgar que aconteçam. Não sei se alguém tem alguma curiosidade, alguma pergunta queira fazer. Se tiver, faça o favor. Mas cá aqui à frente. Era sobre o cemitério de Dornes, não sei se conhece com certeza. Quer dizer, não tem, sei que não tem jazigos, mas tem nos gavetões, era essa a pergunta que eu queria fazer, tem portanto, algo muito interessante, porque é de um estrangeiro e tem inclusivamente uma pequena estátua do Buda. E eu pensava que os nossos cemitérios, portanto, como eram de cariz religioso, não tem nada a ver, então. O que acontece, eu nesse caso em específico não sei responder, porque não tenho agora a fotografia à frente do cemitério de Dornes. Depois tem uma citação e tudo isso, é muito interessante. Mas os nossos cemitérios, e começando até o tema pelos cemitérios de Lisboa, não têm cariz religioso desde a sua criação. Okay? Portanto, no caso específico de Lisboa, ainda por cima, nós temos 10 cemitérios, 7 são públicos, 3 são privados. Portanto, há um cemitério judaico, há um cemitério britânico e um cemitério alemão, mas independentemente disso, desde o início que sempre foram enterradas todas as pessoas nos cemitérios, neste caso dos Prazeres e do Alto São João, que são os dois primeiros a ser criados em 1833, nunca foi feita diferença. Inclusivamente, em 1872, há uma lei do Reino que é publicada dizendo que os cemitérios têm que passar a ter uma parede e uma separação, para que os católicos tenham o cemitério praticamente todo para eles e haja um terreno, um pequeno terreno para que possa ser. Eu sei que há vários cemitérios que o fizeram, por exemplo, no Porto, o cemitério de Agramonte ergueu esse muro. Em Lisboa, os funcionários do cemitério dos Prazeres, começaram a fazer um muro e o Presidente da Câmara mandou deitar abaixo. Em 1872, ele declarou que Lisboa não ia cumprir a regra e que não fazia sentido nenhum, e as citações, há 2 ou 3 dias de discussões de Câmara sobre esta temática que eu me diverti imenso a ler, porque nestas atas está tudo transcrito, portanto, aquilo que as pessoas diziam, como diziam, quem é que dizia o quê, portanto, é fabuloso. E há uma pessoa um dos vereadores, que explica que não faz sentido absolutamente nenhum separar na morte as pessoas que estavam juntas nos jantares, nas festas, na vida. E, portanto, isso foi para a frente e não há qualquer tipo de separação. O que quer dizer que é natural que desde esta época, quando se entra num cemitério, se encontrem símbolos da religião católica, mas também símbolos de outras religiões. E, quer dizer, eu estou-me a lembrar eu escrevi um artigo sobre isto, se alguém tiver curiosidade, no Boletim Cultural dos Cemitérios de Lisboa, sobre precisamente esta diversidade religiosa nos cemitérios nacionais. E o primeiro enterramento civil foi de um médico e causou também muita polémica, mas independentemente da polémica, as coisas faziam-se. Portanto, é natural que haja citações e representações de Buda num cemitério rural em Dornes.